Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu, ele e a Torá. Estamos na Parashá Miketz, que significa no fim. Estamos em Gênesis, capítulo 41, versículo 1, a capítulo 44, versículo 17. Na Haftarah 1 Reis, capítulo 3, versículo 15, a capítulo 4, versículo 1. Aí, Brit Hadashah, Mateus, capítulo 17, versículo 1. 16, versículo 1. A capítulo 17, versículo 27. Isso aí, essa paraxá nós vamos falar sobre a vida de José, né? Então, depois da vinheta do slide, nós vamos estar falando sobre esse assunto. E eu quero que você, meu filho, preste bastante atenção, porque hoje meu filho vai participar e vai falar o que ele entendeu no final dessa paraxá, o que a gente pode levar também para a vida de hoje, né? O que a gente pode estar levando. Então, vamos lá. Nessa paraxá, Faraó manda chamar Yosef da prisão a fim de que ele interprete os seus sonhos, os quais os magos e sacerdotes não conseguiram fazê-lo. Hashem capacita Yosef não somente na interpretação do sonho, como também no conselho a Faraó, de modo que o sonho pudesse cumprir o propósito divino. Assim, Faraó entende que a revelação certamente procedia de Duz. E então, Yosef é designado vice-rei no Egito, para administrar durante os 7 anos de fartura e os subsequentes 7 anos de escassez e fome na terra de Mitzraim. Mitzraim quer dizer Egito. E a região, né? Toda aquela região ali do Egito, né? No período da seca e fome, Jacó envia seus filhos a Mitzraim, Egito, a fim de comprar alimentos e abastecer o clã em Eretz. Yosef, não sendo reconhecido pelos irmãos, lhe causa diversos embaraços para testá-lo. Enfim, Yosef arma uma cilada, né? Vamos dizer, uma emboscada, para que os irmãos mais novos, o Benjamim, que é o Benjamim, seja acusado de roubo, cuja pena o obriga a se tornar escravo de Yosef, o vice-rei de Mitzraim. Depois de ter passado por longos anos em diversas aflições, sendo rejeitado pelos irmãos, ora nas mãos de mercadores como escravo, ora como servo em uma terra estranha, injustiçado e preso no calabouço por anos. Se vê agora na presença do rei de Mitzraim para decifrar um sonho do homem mais poderoso do Oriente Médio. Uma visão real da vida de Yosef poderia ser descrita da seguinte forma: Yosef saiu de sua terra natal e foi habitar na capital do maior império da região da época. Trabalhou na casa de um alto oficial do reino e administrou toda a casa e fez o seu senhor prosperar pelas mãos divinas. Também conheceu servos de Faraó e foi colocado na presença do rei para revelar os planos divinos para as nações dos seus dias. Yosef deu conselhos dignos de um ministro do rei e foi convocado para ser o vice-rei do maior império de sua terra. O que a Parashá nos ensina hoje? Ao contemplar toda a história da vida de Yosef, conseguimos entender a razão dos acontecimentos supostamente trágicos na etapa de sua vida. No entanto, quando passamos por dificuldades ao longo da trajetória, muitas vezes não conseguimos entender quais são as razões de todas as dificuldades e lutas que enfrentamos constantemente. Yosef, com certeza, muitas vezes, em oração, deve ter se perguntado a Hashem qual seria o sentido de sua missão ou propósito de vida, uma vez estando em uma terra estranha, sendo injustiçado e sofrendo muitos males. Contudo, a forma com que encaramos a vida irá influenciar as nossas reações diante das dificuldades. Devemos, antes de tudo, como filhos e filhas de Duz, saber da fidelidade de Duz pela aliança a qual estamos conectados com ele. O otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade de superação. No entanto, o pessimista nunca consegue enxergar uma oportunidade de benefício das situações adversas, pois ele está inclinado sempre ao fracasso e não à vitória. Somente quando conhecemos o desfecho de uma etapa da vida de Yosef, ou da nossa própria vida, né?
depois que passamos, é que podemos concluir que tudo que experimentamos e vivemos como servo de luz teve seu propósito e sua razão de ser. Então, às vezes, a gente passa por tantas dificuldades e no momento da dificuldade nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, Yosef, eu acho que naquela hora, ele passando por tudo que ele passou, de ficar sendo vendido como escravo, de ser preso, né? Talvez naquele momento ele não sabia o porquê, o motivo, a razão ou circunstância que ele estava passando aquilo. Mas depois ele conseguiu entender todo o propósito. Por fim, devemos ter confiança e fé no Eterno e saber que Ele nunca desampara seus filhos, mas os prepara a cada momento para um propósito específico. Devemos identificar em cada etapa aquilo que Hashem deseja que aprendamos para sermos aprovados nos diversos testes e assim enfrentá-los de maneira que possamos nos fortalecer no exercício de nossa luta diária. Baruch haba b'Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Rav Shaul, em sua trajetória, enfrentando dificuldades, pede a Deus que o livre delas. No entanto, ele recebe a seguinte resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois eu, Shaul, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do Mashiach, porque quando estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então a gente tem que ser forte nas nossas fraquezas. O que é? Forte nas nossas dificuldades. A gente está passando por um momento na nossa vida, seja qual for, um exemplo, né? Um momento financeiro, de saúde. Então é nesse momento que nós temos que fazer-se forte, né? É nesse momento que o Eterno nos dá força, porque a graça dele nos basta. E isso que aconteceu com José, né? Ele foi forte e a graça do Eterno estava o bastando, né, para ele ali. O que você pode dizer dessa paraxá hoje, meu filho? Para ter confiança e fé o tempo todo em Deus. No Eterno. No Eterno. Isso, exatamente. Sabendo que mesmo se a gente passar por alguma provação, porque a gente não está isento disso, mas que o Eterno está, de certa forma, moldando o nosso caráter. Porque se você conhecer toda a história de José, você vai ver que ele era um pouco mimado, né, no começo ali, que ele mostrava os sonhos que ele tinha. Ele falava para os irmãos dele: eu sonhei que vocês, né, que tinham um fecho que se curvava a mim. E os irmãos até falaram: poxa, a gente vai se curvar a você? Então, assim, ele meio que se gabava, vamos dizer assim, nos sonhos. Ele se gabava, ele só contava. Tá, mas ele se gabava um pouquinho, ele é um pouco imaturo. E ali você viu que o Eterno trabalhou ali no caráter dele e ele virou o que virou. Então, muitas vezes a gente passa por alguns problemas para que nosso caráter seja moldado e para que nós tornamos melhores, né? E é isso, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Fala devagar, compartilhe e deixa o like, é isso. Isso, quem gostou, curta. Vou lá mais rápido, mais devagar, né? Curta, compartilha, né? Quando você curte, compartilha ou até comenta, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e que o conteúdo está sendo passado, e aí também começa a sugerir para outras pessoas, né? Para outras pessoas sejam abençoadas. Então é isso, tenha uma boa semana, um Shabbat Shalom. O vídeo saiu um pouco atrasado porque a gente tivemos alguns contratempos, né? Porque o certo é o vídeo sair na semana para passar, para a pessoa meditar na semana inteira, né? Mas Shabbat Shalom. Boa semana já, né? Que Shavuot Tov. Boas férias. E é isso aí. Tchau. Tchau.